Olá meu aluno, olá minha aluna, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos solucionar as 10 primeiras questões da prova de matemática que aconteceu aqui em Caruaru para o cargo de professor de matemática. Nós vamos debater o passo a passo de cada uma dessas questões, observando os principais pontos. E claro, este não é o gabarito oficial, é apenas as respostas que eu consegui chegar nessas 10 primeiras questões. Se você diverge dessas soluções, você comenta aí no nosso vídeo, deixa a tua opinião, que a gente vai refletindo e tenta chegar no gabarito definitivo, se de fato for. Bem assim, lembra-se de se inscrever no nosso canal, deixar teu comentário, compartilhar o vídeo com o amigo que fez os concursos para ajudar no crescimento do nosso canal e estimular vídeos posteriores. Tudo bem assim? Mas vamos lá para a solução da prova. E vamos partir para a nossa primeira questão, que fala o seguinte: o resultado da expressão 1234 a terceira mais 5.678 a terceira é um número divisível por... Então aqui nós temos a alternativa. Vamos lembrar da seguinte propriedade dos produtos notáveis. A ao cubo mais B ao cubo eu posso reescrever como sendo A mais B vezes A ao quadrado menos BA mais B ao quadrado. Então observe, fazendo a substituição dos números, você concorda que aqui nós vamos ficar com 1.234 mais 5.678. Aqui o resto não importa escrever, porque se você tomar cuidado e prestar atenção, eu vou estar multiplicando esses dois números, outro resultado que vai dar um número gigante. Mas se eu estou somando esses números e multiplicando por outro, eu posso afirmar com muita propriedade que esses números são divisíveis. Então vai ficar 1.234 mais 5.678. Quando a gente fizer a soma aqui, nós vamos ter 12. Fica 2 vai 1, 10 mais 1 é 11. Aqui nós vamos ter 9 e 6, 6.912. Gabarito da primeira questão, letra C de casa. Chegamos à segunda questão, que fala o seguinte: a altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo mede 9,8 centímetros. O menor número inteiro em centímetros que pode representar a hipotenusa desse triângulo é... Então, se a gente imaginar aqui o triângulo retângulo, imagina que seja o ângulo de 90 graus. Aqui vai ser a altura relativa à hipotenusa. E aqui nós vamos ter M e N. Tudo bem assim? Ou N e M, tanto faz. Tá? Eu posso afirmar que H ao quadrado é igual a M vezes N. H ao quadrado é 9,8 ao quadrado. Isso é igual a M vezes N. M vezes N. Bem, 9,8 vezes 9,8. 9,8, 64. Fica 4 sobre 6. Vai dar 96,04. 96,04. Isso vai ser igual a M vezes N. Certo? E esse comprimento aqui A é exatamente a medida da hipotenusa que ele quer saber. Tá? Qual é a menor medida que essa hipotenusa pode assumir? Aí a gente vai testar as alternativas. Imagine que aqui seja 10 e 8. 10 vezes 8 vai dar 80. Veja que está distante de 96. Se for 10 e 9, e no caso se fosse a alternativa B, né? 10 vezes 9 vai dar 90. Está distante ainda de 96. Se eu colocar a letra B, eu posso colocar 10 e 10 vai dar 100. Passou um pouco. Se eu colocar a letra D, vai passar ainda. Então o menor número que ele pode assumir é o 20. Alternativa C de casa. Certo? Chegamos na terceira questão, que fala o seguinte: a soma de todas as arestas de um octaedro regular é igual a 98. Se ele está falando octaedro regular, ele está falando que todas as suas faces possuem as mesmas medidas de lado. A área da superfície esférica circunscrita a esse octaedro em centímetros quadrados corresponde a... Então imagine que aqui seja a esfera, certo? Então ele quer saber a área dessa esfera, que está aqui, ó. Concorda comigo? Para eu calcular a área da esfera vai ser 4πr ao quadrado. Então preciso saber qual é o raio dessa esfera. Você consegue enxergar que o raio dessa esfera é a diagonal deste retângulo que está formando aí dentro do octaedro, dividido por 2. E essa relação nada mais nada menos que é A vezes a raiz de 2, onde A vai ser a aresta desse camarada. Mas ele diz que a soma de todas as arestas é igual a 48. Então vou pegar 48 e dividir pelo número de arestas. Observe que eu tenho 4 em cima, 4 embaixo e 4 ao redor. 48 dividido por 12 é 4. 4 vezes 12 é 48. Para 48 nada. Consequentemente, esta diagonal aqui será 4 raiz de 2. Eu vou ter que dividir por 2 para encontrar o raio da esfera. Posso cancelar aqui, então vou ficar com 2 raiz de 2. Aí agora eu vou lá para a nossa fórmula
vai ficar 4 vezes π r ao quadrado, que é 2 raiz de 2 ao quadrado. Muito cuidado, 4 vezes π, 4 vezes 2. Então nós vamos ter o seguinte: 4 vezes π vezes 8. 8 vezes 4 vai corresponder a 32. 32 o quê? 32π. Alternativa C mais uma vez. Questão número 4. Questão 4 traz o seguinte: ao escolher 3 livros de uma prateleira, onde estavam guardados X livros diferentes de matemática, Marta verificou que havia exatamente 12 vezes X menos 2 maneiras distintas de se fazer essa escolha. Caso Marta queira escolher 4 desses X livros, ela poderá fazê-lo de modo que no máximo Y maneiras diferentes. Qual é o valor de Y? Então aqui a gente vai ter que fazer uma combinação, concorda? Uma combinação X 3 a 3. X é o total que a gente não sabe, 3 é o livro, a quantidade de livros que ela está pegando. Então a gente vai ter X fatorial dividido por 3 fatorial vezes X menos 3 fatorial. Só que esse resultado aqui a gente já sabe que vai dar quanto? 12 vezes X menos 2. Então vamos colocar aqui, ó, vai ficar 12 vezes X menos 2 igual a X. Eu vou logo desenvolver o X fatorial e vai ficar o seguinte, ó. X vezes X menos 1 vezes X menos 2 vezes X menos 3, com o intuito de cancelar com o de baixo, ó. 3 fatorial, X menos 3 fatorial. Aqui nós temos o fatorial, vamos cancelar. Posso cancelar esse camarada com esse. Você consegue ver que eu consigo cancelar esse aqui com esse também, porque são iguais e estão se multiplicando. Então a gente vai ficar com 12 igual a X vezes X menos 1 dividido por 3 fatorial, que é 6. Que é 3 vezes 2 vezes 1. Vai dar 6. O 6 está dividindo, a gente multiplica. 6 vezes 2 é 12, fica 2, vai 1. 6 vezes 1 é 6, mais 1, 7. Então a gente vai ficar com 72 igual a x ao quadrado menos x. Muito bem. 0 será igual a x ao quadrado menos x menos 72. Observe que paramos numa equação do segundo grau, onde a raiz dessa equação, uma das raízes dessa equação é 9. Porque observe, 9 ao quadrado menos 9 menos 72. Então vou ter 81 menos 9 menos 72. 81 menos 9 vai dar 72. 72 menos 72 corresponde a 0. Ou seja, a raiz que nós vamos utilizar é 9. Então nós vamos fazer a combinação 9 4 a 4, porque ela vai pegar 4 livros agora. Então nós vamos ficar com 9 fatorial, 4 fatorial, 9 menos 4 fatorial. Então a gente vai ficar com 9, 8, 7, 6, 5, 4 fatorial, 5 fatorial. Vamos fazer o cancelamento. 9, 8, 7, 6. Embaixo a gente vai ter 4, 3, 2 e 1. Vamos simplificar o máximo possível. 8 com 4 corresponde a 2. 9 com 3 corresponde a 3. 6 com 2 é 3. 7 com 1 é 7. 3 vezes 3 é 9. 2 vezes 9 é 18. E 18 vezes 7. 7 vezes 8 é 56. Fica 6 sobre 5. 7 vezes 1 é 7. Mais 5 é 12. Alternativa 126. Letra B de bola. Questão número 5, geometria analítica. Olha o que essa questão fala. Seja a função f real de modo que fx igual a x mais b se os pontos 2 e 5 e menos 1, 2 e menos 5 e menos 1 e 6 pertencem ao gráfico da função f. Então o ponto menos 7k pertence ao gráfico da função inversa de f se k for igual a quanto? Então nós vamos fazer o sistema aqui para tentar descobrir quem é a e quem é b, né? Então nós vamos ficar o seguinte, lembrando que eu posso fazer esse esquema aqui, né? Y igual a x mais b, certo? Então a gente vai ter o seguinte, menos 5, com muito cuidado, aqui ó, menos 5 ele será igual a 2a mais b. Eu posso colocar também que 6 ele será igual a menos a mais b, não é verdade? E agora eu vou solucionar esse sistema com o intuito de descobrir quem é a e quem é b. Eu posso multiplicar a primeira equação por menos 1, e aí a gente vai ficar com 5 igual a menos 2a menos b. 6 igual a menos a mais b. Cancelo o b e vou ficar com 11 igual a menos 3a. Então automaticamente eu posso dizer que a será igual a menos 11 sobre 3. E agora eu vou buscar o valor de b. Para a gente determinar o valor de b, eu vou pegar a segunda equação. 6 igual a menos a mais b. 6 será igual a menos, abre parênteses, menos 11 sobre 3 mais b.
Então 6 menos 11 dividido por 3 será igual a B. Resolvendo essa operação entrar aqui em frações, a gente vai ter 18 menos 11 dividido por 3 igual a B. Então posso determinar que B ele será igual a 7 sobre 3. Achamos o valor de A e de B, tá aqui ó, o valor de A e o valor de B. Agora eu vou escrever minha equação. A minha equação, observe que ela vai ficar y igual a vezes x, ou seja, menos 11 sobre 3x, mais 7 sobre 3. Só que aí ele quer saber o inverso dessa equação. Para a gente descobrir o inverso dessa equação, vamos trocar x por y. Vai ficar x igual a menos 11 sobre 3 vezes y, mais 7 sobre 3. E vamos isolar y. E aí a gente vai ter o seguinte. Vamos ficar com x menos 7 sobre 3 dividido por menos 11 sobre 3 igual a y. 3x menos 7 dividido por 3 dividido por menos 11 sobre 3 igual a y. Denominadores diferentes, quando a gente tem uma divisão, eu posso simplesmente cancelar. Fazendo esse cancelamento, vou chegar no seguinte resultado. 3x menos 7 dividido por menos 11, isso aqui vai ser igual a y. Pronto. Determinamos a inversa. Só que aí ele quer saber esse ponto aqui, ó. O ponto menos 7 e k. Qual será o valor de k? K será o valor de y. Então a gente vai ficar com 3 vezes menos 7 dividido por menos 11. Isso será igual a y. Então a gente vai ficar com menos 21 menos 7 dividido por menos 11. Igual a y. Menos 21 menos 7 vai dar menos 28 dividido por menos 11 igual a y. Y vai ser igual a 28 sobre 11. Alternativa D de dado. Questão número 5. E chegamos na questão de número 6, que fala o seguinte. Seja k um número inteiro, de modo que k ao quadrado é igual a 2 elevado a 40, mais 2 a 43, mais 2 a 44 e assim por diante. O quociente da divisão de k por 10 é igual a quanto? Então observe aqui, vamos escrever k ao quadrado é igual a 2 elevado a 40, mais 2 a 43, mais 2 a 44. Você percebe que eu posso colocar o 2 a 40 em evidência, multiplicando com 1, mais 2 elevado à terceira, mais 2 elevado à quarta, porque observe, quando a gente distribuir, eu estou multiplicando a mesma base, eu vou somar os expoentes. Concorda? Então a gente vai ficar com qual ao quadrado? 2 elevado a 40, vezes 1 mais 2 à terceira, a gente vai ter 8, e 2 ao quadrado a gente vai ter 16. Então k ao quadrado ele será igual a 2 a 40, vezes 1 mais 8 é 9, 9 mais 16 é 25. Concorda? 25. Consequentemente, eu posso escrever da seguinte forma. K ele será igual a raiz quadrada de 2 a 40 vezes 25. Aplicando a propriedade da raiz, fica 2 elevado a 40 vezes a raiz de 25. A raiz de 25 a gente já sabe que é 5. E aqui eu posso reescrever dessa forma aqui, ó. 2 elevado a 40 e por sua vez está elevado ao meio. Toda raiz eu posso escrever em forma de potência. Multiplicação de potência com potência. 40 vezes 1 sobre 2. A gente vai ficar com 2 elevado a 20 vezes 5. Então eu vou ter que dividir isso por quanto? Por 10. Eu quero saber o resultado dessa divisão. Que ele diz, ó, o quociente da divisão. O resultado dessa divisão vai dar quanto? Aí eu posso escrever como sendo 2 elevado a 20 vezes 5 dividido por 2 vezes 5. Por que 10 eu não posso escrever como sendo 2 vezes 5? Cancelo aqui, ó. Divisão de potência. Eu repito a base e subtraio os expoentes. 20 menos 1 vai dar quanto? 19. 2 elevado a 19. Alternativa B de bola. E vamos para a questão número 7, que fala o seguinte. Considere um triângulo equilátero MNP. Vamos logo desenhar ele aqui, ó. Equilátero, todos os lados iguais. M, N e P. Certo? E ele fala o seguinte. Os pontos R e Q pertencem, respectivamente, aos lados MP. Então, MP aqui é o R. E aqui em MN é o ponto Q. Ele diz, seja T o ponto de intersecção das alturas NR e PQ, se o quadrilátero MRT tem área igual a 2 raiz de 3, o lado do triângulo MNP corresponde a quanto? Então, vamos observar aqui o seguinte. Ele está dizendo que aqui nós temos as seguintes alturas. Essa aqui, certo? E essa outra. Concorda? E esse ponto de intersecção aqui é T. E ele fala que essa área aqui
corresponde a 2 raiz de 3. Muito bem. Se eu tenho um triângulo equilátero, preste bem atenção aqui nessa fala. Se eu tenho um triângulo equilátero e eu traço todas as alturas do vértice, aqui a gente vai ter esse ponto T, seria o ortocentro. E o ortocentro ele vai dividir esse meu triângulo equilátero em outros 6 triângulos congruentes. Aqui, ó, observe outros 6 triângulos retângulos congruentes. Consequentemente, se essa área aqui ela é 2 raiz de 3, metade dessa área vai ser 2 raiz de 3 dividido por 2. Concorda? Ou simplesmente raiz de 3. Então, eu posso afirmar que a área de um triângulo desse aqui é raiz de 3. Não é verdade? Mas a área dos 6 triângulos que compõem um triângulo grande vai ser 6 vezes raiz de quanto? Raiz de 3. Logo, eu consigo determinar que a área grande, a área desse triângulo grande, é 6 raiz de 3. Mas a área do triângulo equilátero, ele vai ser igual a L ao quadrado raiz de 3 dividido por 4. E agora eu consigo determinar o meu L. Observe aqui, ó, que eu posso cancelar as raízes, porque elas estão se multiplicando. 4 vezes 6 é 24. 24 será igual a L ao quadrado. Consequentemente, L será igual a raiz quadrada de 24. Obviamente, não temos na alternativa. Vamos fatorar 24 por 2, 12 por 2, 6 por 2, 3, 3. Vamos ter 1. Então, posso escrever 24 como sendo 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Ou simplesmente 2 raiz de 6. Alternativa letra A. Muitos candidatos reclamaram desta questão com o seguinte detalhe. Vamos pedir anulação, professor, essa questão aqui, observe. Se você olhar com cuidado, dá para entender que o raiz de 6 é como se ele estivesse no expoente do 2. Diferentemente aqui da alternativa B, que fica mais claro que o 3 está multiplicando com 6. Tudo bem? Dificilmente eu acredito que a banca irá anular essa questão. Mas o recurso ele será válido e tem argumento, porque de fato está parecendo que a raiz de 6 é o expoente do 2 e não a multiplicação. Seguindo com as questões, chegamos na questão de número 8, que fala o seguinte. A tabela abaixo mostra o resultado de uma avaliação de matemática aplicada em uma turma do 9º ano. Então nós temos as notas 4, 6, 7, 8 e 10 e a frequência relativa 15, 30, 25, 20 e 10. Frequência relativa é a porcentagem de alunos que tiraram a nota 4, ou seja, 15% dos alunos tiraram nota 4, 30% tiraram nota 6, 25% nota 7 e assim por diante. Muito bem, aí ele pergunta, a média aritmética das notas obtidas nessa avaliação foi de... Professor, como é que eu vou calcular isso no seu total de alunos? Mas aí eu posso generalizar e escolher o total que eu quiser. Se eu escolher 10 alunos, 15% de 10 é quanto? 1,5. Então a média aritmética vai ser 4 vezes 1,5. Eu estou escolhendo 10 aqui, mas você pode escolher 100 também. Mais 6 vezes 3, mais 7 vezes 2,5, mais 8 vezes 2, mais 10 vezes 1. Concorda? Tudo isso aqui dividido pela quantidade de alunos que eu escolhi 10. Então nós vamos ter que a média 4 vezes 1,5 é 6. 6 vezes 3 é 18. 7 vezes 2,5 17,5. 8 vezes 2 é 16. E 10 vezes 1 é 10. Tudo isso dividido por 10. Fazendo a soma de todos esses algarismos, a gente vai ter... Somando todos esses algarismos, vamos ter 67,5. Dividido por 10, nós vamos ter 6,75, que é a alternativa B de bola. Chegamos à questão de número 9. Questão 9 fala o seguinte. Demonstra-se que 1 vezes 1 fatorial mais 2 vezes 2 fatorial e assim por diante é igual a n mais 1 fatorial menos 1. Para todo n diferente de 0. Pertencente ao conjunto dos números naturais. Portanto, a expressão, ele coloca aqui, ó, 50 vezes 50 fatorial, 51 vezes 51 fatorial, até chegar em 100 vezes 100 fatorial. Ele pergunta, isso é igual a quanto? Ele já deu a fórmula aqui, né? Então vai ficar n mais 1 fatorial menos 1. Logo a gente vai ficar n é igual a quem? N será igual a 100 mais 1 fatorial menos 1. Só que 1 nesse caso é o primeiro termo. No nosso caso vai ser quanto? Vai ser 50. Então vamos ficar com 101 fatorial menos 50 fatorial. Alternativa letra A. E chegamos à questão de número 10. Questão que deu muito trabalho aos candidatos. Uma questão que envolveu diversas propriedades trigonométricas que a gente vai aplicar para fazer a solução dessa questão, que fala o seguinte.
Questão curta e grossa. Qual é o resultado dessa expressão? Ponto final. Só que aí ele pergunta nas alternativas em outro arco. Não é um valor numérico. Ele está aqui com outro arco. Então vamos fazer aqui com muito cuidado. Aqui nós temos 1/2 vezes, abre colchete, cosseno de 18 graus mais raiz de 3 vezes o seno de 18 graus. Você consegue perceber que a raiz de 3 ela pode ser igual a tangente de 60, não é verdade? Então a gente vem aqui, ó, 1/2 cosseno de 18 mais tangente de 60 graus vezes o seno de 18 graus. Fecha colchete. Você percebe também que a tangente de um determinado ângulo alfa, ele será igual ao seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Muito bem, é isso que nós vamos fazer aqui agora. 1/2 vezes, abre colchete, cosseno de 18 mais seno de 60 dividido pelo cosseno de 60 vezes o seno de 18. Fecho tudo aqui e vamos seguir em frente, com muito cuidado, certo? Você consegue perceber que eu posso reescrever dessa forma para a gente tentar fazer a adição desses arcos? A gente pode escrever assim, ó, seno de 60 vezes seno de 18. Tudo isso aqui está dividido pelo cosseno de quem? De 60. Agora eu posso fazer essa soma aplicando aquela ideia lá, trivial, né? Calculando os denominadores. Então vou ficar, ó, com o cosseno de 18 vezes o cosseno de 60 mais o seno de 60 vezes o seno de 18. Tudo isso aqui dividido pelo cosseno de quanto? De 60. Dividido pelo cosseno de 60. Só que aí, se você puxar lá na sua memória, esse camarada aqui, ó, esse camarada aqui, eu posso reescrever ele de outra maneira. Porque se eu tenho o cosseno de alfa vezes o cosseno de beta, mais o seno de alfa vezes o seno de beta, eu posso reescrever como sendo o cosseno de alfa menos beta, concorda? Eu posso simplificar tudo isso para sendo apenas essa subtração. E é exatamente essa propriedade que a gente vai aplicar nesse camarada. Então a gente vai ficar com 1/2 vezes o cosseno de 60 menos 18 dividido pelo cosseno de 60. O cosseno de 60 menos 18, 60 menos 18 vai dar 42. Então a gente vai ficar com cosseno de 42 dividido pelo cosseno de 60. Cosseno de 60. Certo? O cosseno de 60 na tabela trigonométrica, ele é 1/2. Não é verdade? Concorda? Se ele é 1/2, vocês conseguem perceber que eu posso chegar aqui, ó, e cancelar. Não é verdade? Porque, olha, 1/2 vezes 1/2 vai dar 1. Então posso simplesmente cancelar aqui. E o resultado vai dar quanto? Cosseno de quem? De 42. Mas quando a gente vai nas alternativas, não tem cosseno de 42. Tem cosseno de 48 e tem o cosseno de 96. Só que aí tem um detalhe, muito cuidado nessa hora, porque a gente tem que relembrar as propriedades do arco trigonométrico. Quando a gente vai lá no arco trigonométrico e a gente faz aqui o seguinte, observe. 48 ele estaria mais ou menos 42, ele está mais ou menos nessa casa aqui, né? Então aqui eu vou ter o cosseno e aqui eu vou ter o seno. Então, qual seria o arco côncavo de 42? Um círculo trigonométrico, qual seria o outro ângulo que quando eu calculasse ele fosse o mesmo valor do seno de 40, do cosseno de 42? Basta apenas eu fazer a subtração de 90 menos quanto? 42. 90 menos 42 vai dar quanto? Vai dar 48, mas não vai ser mais o cosseno, ele vai ser quem? Vai ser o seno. Então se você pegar a calculadora aí e fazer cosseno de 42, ele vai dar o mesmo número do seno de 48. E aí a gente chega no resultado de quê? Letra A, tudo bem assim? Então aqueles candidatos que foram fazer essa prova, o concurso de Caruaru, estudaram superficialmente, ou foram aventurar, foram para a loteria, decepcionaram, porque a prova foi de alto nível, como a gente já esperava, como a gente já viu debatendo nas nossas aulas, no nosso curso, todo mundo já sabia que seria uma prova difícil, e o candidato que conseguiu se preparar melhor vai conseguir sair muito bem. Eu acredito que o ponto de corte dessa prova será baixíssimo, acredito que muitos candidatos não se prepararam bem, muitas pessoas reclamando, professor, prova muito difícil, não consegui desenvolver bem o tempo, responder questões de concurso. Não vai apenas você saber a teoria, você tem que administrar seu tempo. Tem muitos candidatos que estavam muito preparados, conheciam muita teoria, entretanto, perdeu muito tempo na redação, nas outras disciplinas. Quando chegou em matemática, questões que poderia acertar, teve que chutar e acabou cometendo um deslize. Tudo bem assim? Durante a semana a gente vai colocar a solução das outras 10 questões da prova. Lembra-se de se inscrever no nosso canal,
deixar teu comentário se você diverge de algum dessas soluções, de algum desse gabarito aqui, comentário, professor, olha, eu acho que não é bem dessa forma, que aí a gente tenta solucionar da forma que de repente seja o gabarito. Tudo bem assim? Valeu, até a próxima aula.